Olá pessoal, nós vamos agora, conforme eu prometi, trabalhar dicas de crase. Nós vamos ver, como eu disse, que acertar crase nas questões de concurso público é muito mais fácil do que possa parecer, porque apesar de existirem muitas regrinhas, existem também macetes, rimas, que vão facilitar bastante a nossa vida. Os macetes, eles não são regras, então eles não vão se encaixar a todos os casos. Aliás, até as regras muitas vezes não se encaixam em todos os casos, né? Existem regras que apresentam exceções, o que dirá a questão do macete. Mas, no caso de crase, o macete vai se encaixar em várias situações, em muitas das situações, então vai ser muito bom. Além das rimazinhas, rima ajuda na memorização, né? Mais fácil de decorar. Então, bem light, bem leve, bem tranquilo. É uma aula que eu gosto muito de realizar por isso, porque fica mais leve para o aluno compreender, embora envolva bastante conhecimento do fenômeno da crase, da questão, muitas vezes, até de regência. Regência, não se esqueça, é preposição, né? Então, a crase acaba envolvendo regrinhas de preposição, mas é bem leve por causa desses macetes, tá bom? Então vamos trabalhar na telinha comigo, vamos começar o nosso estudo da crase. Vamos relembrar que lá atrás, quando eu fiz a apresentação do nosso edital, eu comentei com vocês que para alguns autores a crase é um acento, né, gente? Que tipo de acento? Chama-se então acento grave. Uma prova não vai te perguntar se crase é ou não é acento, não se preocupe com isso, mas é importante que você saiba que ela pode ser tratada como acento grave, porque eu já vi situação que o aluno sai da prova do concurso e fala que não caiu crase, e de repente quando eu olho a questão, era uma falsa questão de acentuação, porque na verdade, falava lá no enunciado de acento grave, era uma questão de crase. Então jamais se esqueça de que crase é sinônimo, é a mesma coisa de acento grave, porque nós temos o acento agudo, né? Lembra de café, aquele que abre o som das palavras? Temos o acento circunflexo, o vulgo chapeuzinho, aquele que fecha o som das palavras, como por exemplo avô. E para alguns autores, então, a crase é um tipo de acento chamado de acento grave. Essa é a denominação para ela, tá? E também já havia comentado com vocês que crase é uma palavrinha que tem origem grega, né? Uma palavra que a gente incorporou ao nosso idioma, à nossa língua portuguesa, mas é uma palavrinha que foi aportuguesada, essa escrita conforme você vê aí na telinha, C-R-A-S-E, é uma palavrinha que foi aportuguesada. Ela veio do grego, que era com K no início, K-R-A-S-I-S, crasis. Então, no grego, o que significa crasis? Crasis, pessoal, significa fusão, junção, união, tá bom? Essa é a tradução ao pé da letra da palavrinha crase. Então, crase é uma palavra de origem grega, e no grego é isso que significa crase, tá? Fusão, junção, união. Uma fusão, uma junção, uma união de quê? Sempre da preposição a com alguma outra coisa. Então, gente, nós vamos destacar aqui, ó, preposição a. Falou em crase, pessoal, falou na preposição a. Se eu tenho um enunciado que eu percebo que não há a mínima possibilidade de ele ter a presença de uma preposição, então, sem chance de eu ter crase. A crase é a fusão, é a união, é a junção de dois as, sendo obrigatoriamente o primeiro a uma preposição. Então, a primeira condição básica para que eu tenha o fenômeno da crase, para que eu tenha o fenômeno do acento grave, é a presença da preposição a, beleza? Agora, essa preposição a, ela vai se unir, olha o sinalzinho do mais, né? Uma união, uma junção, uma fusão, com um outro a. Esse outro a pode ser um artigo, que é o mais comum, né? Então, quando eu falo que crase, põe lá em cima, a mais a é igual a um acraseado, né? Então a gente pode falar que também essa expressão acraseado é a fusão de dois as. O primeiro a, então, sempre preposição. Tradicionalmente, o segundo a é um artigo, ok? Só de eu perceber que é um artigo, isso já vai me ajudar muito em situações básicas, pessoal, porque veja bem, se a crase é a junção de dois as, o primeiro tudo bem, preposição, mas o segundo pode ser um artigo. Por acaso nós usamos o artigo a em palavras masculinas? Claro que não, né? Nós vimos que o artigo é uma das classes nominais que vai estabelecer concordância com o substantivo. Então, por exemplo, a menina, mas eu não posso falar a menino, né? Então, o artigo a é um artigo feminino, então ele só pode acompanhar palavras femininas. Isso vai nos ajudar bastante naquela regrinha básica de proibição da crase com as palavras masculinas. Então, por que não tem sentido eu usar crase em palavra masculina? Não precisa anotar a regrinha agora não, no material tem mais adiante, tá? Só para você entender. Crase é a fusão de dois as. O primeiro a sempre preposição. O segundo a,
pode ser um artigo, que é a possibilidade mais comum. Por esse motivo, eu não vou usar crase antes de palavra masculina, porque palavra masculina pode até receber a preposição antes, mas jamais o artigo a. Artigo a não é de palavra masculina, e sim de palavra feminina, porque ele é um artigo feminino, beleza? Agora, além de a preposição se unir com um artigo feminino a, ela pode se unir também com uma palavrinha, pessoal, que já tem em si a própria letrinha a. Então, crase é a fusão de dois as. O primeiro a sempre é uma preposição. O segundo a pode, de fato, ser um artigo, que é o mais comum, mas ele pode ser também uma palavra que já tem na própria palavra a letrinha a. Tá? Por exemplo, depois vocês vão ver com mais tranquilidade exemplos práticos. Mas agora é só para você entender. Olha a palavra aquela. A palavra aquela, ela já é introduzida, né, pela letrinha A. Então, assim como A mais A vira um A craseado, se eu tiver um A mais a palavrinha aquela, para eu não ter que falar a aquela, eu escrevo a palavra aquela, e na própria palavra eu coloco crase. Então, pelo amor de Deus, não vai ficar achando que crase só existe... Quer ver, ó? Vou destacar então para vocês aqui os dois, ó. Tem esse a craseado, que é então a preposição a com o artigo a, e tem também palavras que são craseadas. Aquelas palavras, então, que unem a preposição a com o a da própria palavra. Seria o caso do a mais aquela, por exemplo. Beleza? Então, gente, de fato, crase é fusão, é junção, é união de dois as, mas não é apenas o a preposição com o a artigo. Pode ser o a preposição com o a parte integrante da própria palavra. Então, uma palavra pode, sem problema algum, na própria palavra, ter crase. Então, a mais a craseado. A mais aquela é uma palavra aquela craseada, tá? Isso pode acontecer. Cuidado com isso, beleza? E agora, no decorrer dos nossos estudos, é importante que já saibamos que existem situações em que a crase é proibida, então casos em que eu não posso usar crase, existem casos em que a crase será obrigatória e existem casos em que a crase será facultativa. Lembrando que casos facultativos são aqueles em que eu faço se eu quiser. Uma coisa facultativa é uma coisa que eu faço se eu quiser. Por enquanto, eu espero que seja por enquanto, agora eu vou colocar a minha opinião aqui, o voto no Brasil não é facultativo, né? O voto no Brasil ele é obrigatório. É claro que tem aquelas situações que ele é facultativo. Para, por exemplo, adolescentes entre 16 e 18 anos, maiores, então, tudo bem, a gente sabe que tem idades em que isso acontece. Mas tirando essa situação das idades, para a população de modo geral, o voto é obrigatório, né? Está em pauta aí a reforma política, a discussão. Vamos ver, quem sabe, traga ao longo dos tempos, né, algum resultado. Eu, particularmente, sou a favor de voto facultativo. Então, o que é uma coisa facultativa? Que eu faço se quiser. Se eu quiser ir lá votar, eu vou. Se eu não quiser, eu não vou. Porque a pessoa que for, ela vai mais consciente. Mas, enfim, vamos deixar essa discussão para lá, né? E vamos voltar aqui para a semântica, o sentido da palavrinha facultativa, então. Uma coisa facultativa é uma coisa que eu faço se eu quiser. Então, gente, crase tem situação que ela é proibida, eu não posso usar. Tem situação em que ela é obrigatória, eu tenho que usar, e tem ainda situação em que ela é facultativa. Se eu colocar a crase, beleza. Se eu não colocar, também beleza. Nós vamos ver quais são essas situações, tá? Então vamos voltar ao nosso material para a gente seguir aí com esse conceito básico, essa noção introdutória. Mas, para facilitar a nossa vida, vamos às rimas. Vamos às rimas que eu havia prometido para vocês, para facilitar a nossa vida. Pessoal, são 3 as rimazinhas básicas que eu tenho para vocês. A primeira rimazinha básica é palavra repetida, crase proibida. Palavra repetida, crase proibida. Palavra repetida, crase proibida. Bem leve, bem tranquilo, bem light, não é? Então, olha só, nós temos aí na telinha alguns exemplos de palavras que são repetidas, ó. Gota a gota. Então, observe, eu usei a palavra gota, e depois eu repeti a palavra gota. Então, vamos supor que tivesse uma crasezinha aqui, ó. O médico mandou tomar o medicamento, o remédio, gota a gota. Você marcaria essa alternativa como estando errada se tivesse pedido a que tem erro de crase. Ou você não marcaria essa se tivesse pedido a certa. Porque palavra repetida, crase proibida. Palavra repetida, crase proibida. Então, vamos tirar essa crase daqui. Então, expressões como gota a gota, cara a cara, frente a frente, dia a dia, são expressões, então, compostas, estruturadas com palavras repetidas, elas não podem receber a crase, tá?
E por falar na expressão dia a dia, só uma curiosidade, a reforma ortográfica retirou os hífens, então também não coloca o hífen. Então dia a dia hoje não tem hífen, não tem crase, nada disso, tá bom? Então a primeira rimazinha básica de crase é essa, pessoal, bem leve, bem tranquila. Palavra repetida, crase proibida. Palavra repetida, crase proibida. Então, quando você perceber que são palavras repetidas, cara a cara. Então, não coloca crase aí. Por quê? Porque palavra repetida, crase proibida. Tranquilo? Agora vamos à nossa segunda rima. Essa me parece ser mais conhecida, então se você já conhecer não tem problema, vamos só reforçar. E se não conhecer, vamos conhecê-la. Ela é específica para o verbo ir. Mas apesar de ser específica do verbo ir, pessoal, é uma das situações mais usuais, que a gente mais percebe a dúvidas de colocar ou não a crase, é justamente com o verbo ir, tá? Então esse voo aqui, ó, é do verbo ir. A rimazinha é a seguinte, então vamos destacá-la aqui, ó. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase. Pra quê? Então eu vou falar pra mesmo, que fica mais... A licença poética, né? Então ao invés de eu falar para, nós vamos na escrita... Ó, gente, na escrita, você vai fazer prova aberta, não se esqueça disso. Na prova aberta, ou em qualquer situação escrita, você não vai fazer isso aqui, ó, pra. Então, pra é na fala. Na escrita, você registra sempre para. Então, no seu material, eu escrevi para, porque estava registrado. Mas na fala, eu vou colocar um pra, porque tem licença poética, só para falar mais leve. E... de modo geral, os mineiros, nós mineiros, eu sou mineira também, uai, não moro mais nas minhas belas Minas Gerais, mas eu sou mineira. Então, o povo mineiro, né, nós temos mania de usar o som do E como se fosse um sonzinho do I, e falar di. Não tem problema não, é regionalismo. Mas aqui para fazer a rima nós vamos ter que falar bonitinho D, tá bom? Então vai ficar assim, ó, vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase, pra quê? Então, para poder fazer a rima melhor. Então, vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase, pra quê? Então, essa é a segunda rima de crase. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase pra quê? Então, vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase pra quê? Então, simples assim. Vamos aos nossos exemplos, que na prática a gente entende melhor. Vamos supor que você estivesse diante dessa frase, vou a Paraíba, e você estivesse na dúvida se você colocaria ou não a crase. Então, no caso da dúvida de crase, antes de você ir, você já volta logo, tá? Então, volto da Paraíba. Veja bem, eu vou a Paraíba, eu volto da Paraíba. Então, vou a, volto da, crase a. Então, por isso que eu coloquei uma crase aqui. Agora, eu vou a Santa Catarina. E a pessoa fala, meu Deus, e agora? Com ou sem crase? Veja bem, você volta de Santa Catarina. Então, vamos puxar uma setinha desse da, lá de cima, para o A com crase. E agora desse de, para o A sem crase. Então, você volta de Santa Catarina. Por isso, você vai a Santa Catarina sem crase. Então, o primeiro foi com crase. O segundo foi sem crase, por causa dessa rimazinha, então, que facilita bastante a nossa vida. Então, tem aquela primeira rima, palavra repetida, crase proibida, e agora a segunda rima específica para o verbo ir, que eu brinco que antes de ir a gente já volta para poder saber se tem crase. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase pra quê? Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase pra quê? Então, essa é a nossa segunda rima. Entretanto, tem um perigo, né? Tava demorando. Então, por isso que eu chamei no seu material de cuidado. É para tomar cuidado mesmo, é para redobrar as atenções. Veja bem, pessoal. Vou a Roma. É novamente o nosso verbo ir, é só seguir a rimazinha. Vou a Roma, eu volto de Roma. Então, puxa uma setinha do de para o A sem crase. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase pra quê? Então, eu volto de Roma. Então, não precisou da crase aí. Mas estava demorando, né? Apareceu aqui o meu queridíssimo xizinho de versos. Vou a Roma de Júlio César. Poxa, professora, mas a mesma expressão vou a Roma e agora apareceu com crase. Está errado então, né? Não, põe aí um certinho na frente, está certíssimo. Por quê, pessoal? Porque agora eu vou especificar, eu vou delimitar. Mas, de qualquer forma, continua valendo a nossa rimazinha, ó. Vou a Roma, volto de Roma. Agora, vou a Roma de Júlio César, eu não volto de Roma de Júlio César, eu volto da Roma de Júlio César. Então, de qualquer forma, a rima se aplicou, tá? Então, vou a Roma, volto de Roma. Então, vou a, volto de, crase pra quê?
Vou a Roma de Júlio César, eu volto da Roma de Júlio César. Vou a, volto da, crase a. Então a rima vai se aplicar do mesmo jeito. Mas tem uma regrinha que diz pra gente, então, que se eu delimitei, se eu especifiquei uma palavra, igual aconteceu aqui, é como se não fosse qualquer Roma, fosse a Roma que pertenceu a Júlio César. Então, quando eu delimito, quando eu especifico, a crase aparece, tá? Então, é uma regrinha específica, mas não se preocupe, porque de qualquer forma a rima se aplicou direitinho. Vou a Roma, volto de Roma, então por isso eu não coloquei crase. Vou a Roma de Júlio César, eu agora volto da Roma de Júlio César, por isso coloco crase. Então a rima vai se aplicar de qualquer maneira, beleza? Vamos agora partir à nossa terceira rima. A nossa terceira rima, pessoal, vai ser aquela situação em que a preposição a vai se unir à palavrinha que é introduzida, que é iniciada com a letra A, aquele caso que eu mostrei agora há pouco. Então vamos à rima para ficar mais fácil para o nosso estudo. Ó, a rima vai dizer o seguinte: todas as vezes que eu tiver antes da palavrinha aquela, ou da palavra aquele, ou da palavra aquilo, né? Porque são palavras que apresentam o a na própria palavra. Toda vez que eu notar que antes dessas palavras eu tenho a preposição a, então é um a que se une ao aquela, é um a que se une ao aquele, é um a que se une ao aquilo, então a crase vai aparecer. A rima mais fácil é a seguinte: a mais aquela, crase nela. A mais aquele, crase nele. A mais aquilo, crase tranquilo. Então essas são as rimazinhas aqui para a gente facilitar a nossa memorização. A mais aquela, crase nela. A mais aquele, crase nele. A mais aquilo, crase tranquilo. Então parece uma baboseira isso aqui, mas não é, porque se tem utilidade na prova, e tenho a certeza de que tem, facilita bastante para a gente memorizar, né? Porque tem tanta coisa para entender, para lembrar na hora da prova. Então essa rimazinha que parece bobagem, parece tolice, não é, pessoal. Tem utilidade, tenho certeza disso. Então, a mais aquela, crase nela. A mais aquele, crase nele. E a mais aquilo, crase tranquilo, ok? A mais aquela, crase nela. A mais aquele, crase nele. A mais aquilo, crase tranquilo. Comigo na tela, para a gente visualizar então o nosso exemplo. Olha só, nós temos aqui o verbo entregar. Nós já estudamos transitividade, já sabemos que depende do contexto. Neste contexto específico, o nosso verbo entregar está assumindo uma dupla transitividade. Ele é um verbo bitransitivo, também conhecido como VTDI, verbo transitivo direto e indireto, nesse contexto. Lembre-se de que é o contexto. Porque nesse contexto, quem entrega, entrega algo a alguém. Então, entreguei o quê? O livro. O livro é aqui o nosso AD, o nosso objeto direto. Entreguei o livro a quem? Aquele rapaz de ontem. Então, quem entrega, nesse contexto, entrega algo a alguém. Eu entreguei o quê? Entreguei o livro. A quem? Aquele rapaz de ontem. Então, o livro é o nosso AD, objeto direto, e aquele rapaz de ontem é o nosso OI, objeto indireto. Já sabemos que o objeto indireto tradicionalmente pede lá a preposição, né? Quem entrega, entrega algo a alguém. Então, veja bem, pessoal, nós temos aqui nitidamente a necessidade da preposição a. Entregar algo a alguém. E esse alguém foi quem? Foi aquele rapaz. Então, quem entrega, entrega algo a alguém. Então, está aqui a nossa preposição a. Lembrem-se de que não podemos falar em crase sem a presença da preposição a. E esse alguém a quem eu entreguei o livro foi aquele rapaz de ontem. Então, a palavrinha aquele já tem o a nela, né? Então, ficou aquela situação do a mais aquele. Então, para eu não ter que falar que eu entreguei o livro a aquele rapaz, eu vou juntar esses dois as em uma palavra só, que vai ser pegar a palavrinha aquele e colocar a crase lá em cima. Então, essa é a situação em que eu tenho o a unindo-se à palavra aquele, ou poderia ser aquela, ou mesmo a forma neutra aquilo. Então, a mais aquela, crase nela. A mais aquele, crase nele. E a mais aquilo, crase tranquilo, belezinha? Então, uma rimazinha aí para facilitar a nossa vida, tá? Fiquem atentos a essa situação, então. E lembrem-se de que isso não é exceção para aquela regrinha que eu falei, de que a gente não usa crase antes de palavra masculina. Gente, eu disse que nós não usamos crase antes de palavra masculina. A nossa crase aqui não está antes da palavra masculina. Ela pegou a própria palavra masculina, porque de fato aquele é um pronome masculino, né? Eu digo, por exemplo, aquele menino, eu não digo aquele menina, né? Então, sem dúvida que é um pronome masculino, mas eu peguei a própria palavra masculina e coloquei a crase nela. Eu disse que não se usa crase antes da palavra masculina.
essa crase não está antes da palavra masculina, ela está na própria palavrinha masculina, então não há problema algum. Então, cuidado com isso daí para não confundir uma coisa com a outra, tranquilo? Então, vamos voltar para a tela para a gente perceber, então, que além dessas rimas, né, então fale e pronuncie as rimas para ficar mais fácil de memorizar, mas além delas, nós temos, então, um macete que também vai nos ajudar bastante, pessoal. Um macete é uma dica da substituição. Como que funciona essa dica? Veja bem. Supondo que você esteja diante da frase vi a professora ontem no clube e esteja na dúvida se você deve ou não colocar crase aqui, ó, nesse azinho aqui de vi a professora. O macete é o seguinte, você vai pegar a palavrinha que vem depois da suposta crase e vai substituí-la por um equivalente no masculino. Pessoal, eu disse equivalente, não tem que ser um termo idêntico, um equivalente. Por exemplo, professora, que foi fácil, eu vou trocar por professor. Então, o que vai acontecer? Vi a professora ontem no clube. Quando eu coloco o professor, vai ficar que eu vi o professor. Então, observe que ficou um o, que é apenas um artigo. Não houve necessidade aqui da preposição, então não pode ter crase. Por isso que eu vi a professora sem crase. Então, quando eu faço a substituição, se no masculino ficou, por exemplo, o, quer dizer que no feminino vai ficar sem crase, ok? Porque esse o é um mero artigo e a gente já falou que não se fala de crase sem se falar em preposição. Aqui no contexto, então, não tem preposição. Olha a frase de baixo agora. Comuniquei à professora a nossa ida ao clube. Veja bem, comuniquei à professora. Vou substituir agora. Vai ficar comuniquei ao professor, não é? Quem comunica, comunica algo, no caso ali a nossa ida ao clube, a alguém. E esse alguém foi a professora. Então, agora é o caso de comunicar algo a alguém, tem a preposição, e esse alguém é a professora, tem também o artigo. Então, no masculino ficou ao, por isso no feminino vai ter crase. Então, esse é o macete da substituição. Eu pego a palavrinha que vem depois da suposta crase, substituo por um equivalente no masculino. Se na frase da substituição ficar ao, quer dizer que é a preposição a com o artigo o, ao, então eu vou ter crase, que é a preposição a com o artigo a. Se no masculino ficar qualquer coisa que não seja ao, então não terá crase, tá? Então destaquem aqui, ó, são um quadrinho igual eu fiz aqui pra vocês. Faz a substituição, no masculino ficou ao, então tem crase. No masculino ficou qualquer coisa que não seja ao, então não tem crase, beleza? Esse é um macetezinho da substituição que vai facilitar bastante a nossa vida. Agora você pode permanecer aí na tela, que nós vamos reforçar então situações em que a crase é proibida, casos de proibição. O primeiro e mais comum, nós já havíamos falado, só faltava o exemplo que eu havia prometido. Antes, então destaca lá antes, né, de palavras masculinas. Na própria palavra masculina pode, antes dela que não pode. Olha aí os exemplos mais comuns de erro, campeões de erros aí, ó. A prazo, adeus, a cavalo. Então, não é adeus de tchau, não, né? Que aquele é junto e minúsculo, que seria esse aqui, ó. Adeus. Aquela interjeição, não é esse não. É um adeus de quando eu digo, por exemplo, louvemos a Deus. Então, é muito comum que eu leia essa expressão com uma crasezinha aqui. Está errado, pessoal. Deus é palavra masculina, então não posso colocar crase antes de palavras masculinas. Prazo é uma palavra masculina, cavalo é uma palavra masculina, a pé, você pode acrescentar aí, ó, fui a pé, então não pode pôr crase, porque pé também é uma palavra masculina, e por aí vai, tá? Então, antes de palavra masculina, não se usa crase, não tem exceção. Cuidado, não tem exceção. Aquele não é uma exceção, é porque não foi antes da palavra, foi na própria palavra. E também cuidado, olha lá, não foi à toa que eu chamei de perigo, né, para tomar cuidado. Aqui esse exemplo também não é exceção. Olha lá. Escrevi o livro a Machado de Assis. O aluno olha para essa situação e pensa, ou essa crase está errada ou isso é uma exceção. Ela não está errada, põe lá que ela está certíssima e também não é exceção, pessoal. Seguiu a regra geral normalmente. Nesse contexto, ele escreveu algo a alguém. Então, põe lá que eu escrever nesse contexto. Foi um VTDI, um verbo bitransitivo. Eu escrevi o quê? Escrevi o livro. Aliás, perdão. Opa. Apaga. Desculpa, deixa eu me corrigir aqui. Espera aí. Volta. Rebobina a fita. Não, pessoal. Nesse contexto, corrijam, desculpe-me, é VTD, já explico, tá? É VTD, vamos ver por quê. Nesse contexto, quem escreve algo. Eu escrevi o quê? Eu escrevi o livro. O livro foi o AD.
Por que que eu percebi que por uma questão de lógica aqui, não é, gente? Não podia ser a Machado de Assis o objeto indireto. Porque não tem jeito, né? Machado de Assis já morreu, já foi embora vivo aí nas nossas memórias, nas nossas leituras, no estudo literário, né? Uma das peças mais importantes aí pra gente. Mas sabemos, né, que obviamente não ele teria que ser literalmente imortal. Ele se imortalizou pelas obras, mas foi um ser humano como qualquer outro, então literalmente ele teria que ser imortal se ele estivesse vivo até hoje. Mas ele já morreu, não tem como eu ter escrito o livro para ele. Só se eu fosse mandar lá pro além, não tem jeito, né? Então, nesse contexto, o que eu quis dizer? Que eu escrevi algo, então nesse contexto, que poderia ser sim um verbo transitivo em outro contexto. Por isso a importância, vou fazer de conta que foi de propósito aqui, para você observar o contexto. Eu poderia falar, por exemplo, escrevi uma carta ao comandante do exército, por exemplo. Então, nesse contexto, eu escrevi algo, que foi uma carta, a alguém que foi ao comandante do exército. Mas aqui é um outro contexto, é importante a gente se interpretar, em que eu escrevi algo, que foi o livro, e esse livro, ele foi escrito de que modo, de que maneira? Aí sim, ele foi escrito à maneira Machado de Assis, à moda Machado de Assis. Aí vem o X da questão. Então, o verbo é um VTD, nesse contexto, quem escreve, escreve algo. O livro é o meu OD, o meu objeto direto. E essa expressão, a Machado de Assis, não é objeto pelo valor circunstancial que ela tem. É uma circunstância de modo. Então, de que modo, de que maneira que eu escrevi esse livro? Eu escrevi a moda Machado de Assis. Eu poderia ter escrito às pressas, eu poderia ter escrito lentamente, então de que modo que eu escrevi? A moda Machado de Assis. Então aqui, pessoal, essa crase não é uma crase que está errada e também não é uma exceção. Ela está antes de uma palavra masculina, mas não por causa da palavra masculina, e sim por causa da palavra que está implícita aí, que é então a palavrinha modo, maneira, moda. Então é como se fosse assim, ó, escrevi o livro a moda Machado de Assis, a maneira Machado de Assis. Tem uma palavrinha implícita aí. Então muito cuidado mesmo com as expressões implícitas, porque apesar de estarem implícitas, elas são fundamentais para o contexto. Então lembra desse exemplo, escrevi o livro a Machado de Assis, quer dizer que eu escrevi a maneira, a moda Machado de Assis. É só uma expressão adverbial que tem uma palavrinha implícita ali, então a crase não é uma exceção de crase antes de palavra masculina. É que entre a crase e a palavra masculina, tinha ali então uma palavrinha ainda aqui implícita, beleza? Então a primeira regra de proibição da crase é antes de palavras masculinas. Na sequência, uma outra regrinha é antes de verbos, justamente porque o verbo ele não pode ter artigo, né? Então olha lá, a campeã de erro é essa. A partir da semana que vem, não será mais permitida a entrada sem o documento pessoal de identificação. Então, essa expressão a partir, ela é campeã de erro. Eu já vi esse a partir com uma crasezinha aqui, ó. Então, isso está errado, pessoal. Partir é verbo. Então, não se usa crase antes de verbo. E já vi também muita gente que põe essa expressão assim, ó. A partir, escreve junto. E se for junto e com crase ainda por cima, meu Deus, matou a língua portuguesa, né? É a partir, então uma expressão que serve separado, e esse partir então é um verbo. Então os dois principais casos de proibição de uso da crase, antes de palavras masculinas, cuidado então com a palavrinha aquele, que a crase está nela e não antes dela, e cuidado com o caso lá, por exemplo, escrevi a Machado de Assis, que é a moda, não é? A palavra implícita. E também não se usa crase antes de verbos, justamente porque o verbo, né, ele não tem artigo, então não tem como ter crase. Lembrar especialmente a expressão a partir. A partir. É uma expressão que serve separado, parte a coisa aí e não tem crase, tá? Agora, casos em que ela é obrigatória, o contrário agora da proibição. Em locuções adverbiais, no feminino, né, pessoal? No feminino, porque já sabemos que no masculino não pode. Expressão adverbial, aquela que tem valor de circunstância, a gente já falou tanto disso. São expressões como às pressas, às escondidas, a francesa, à direita, à esquerda e por aí vai, com valores circunstanciais. Por exemplo, ele saiu às pressas, ele saiu às escondidas, ele saiu à francesa. Essas aqui, no caso, são expressões adverbiais de modo. Então, todas com crase, tá? Não vamos confundir esse a francesa aí com outra frase, tudo é contexto. Se eu dissesse que a francesa chegou, então a francesa é a mulher que é francesa, né? Então aí seria um artigo. Mas aqui, ele saiu a francesa. Então a moda francesa, que dizem, né, a fama lá no mundo, é que a fama lá no mundo foi ótima, parece que a gente não tá no mundo, mas enfim, a fama no mundo é de que o brasileiro é um povo barulhento
e o francês é um povo discreto. Então, daí surge então a expressão, ela saiu a francesa, quer dizer, de maneira bem discreta, bem distinta, a moda francesa, que é de discrição total, sem chamar atenção. Então, é locução adverbial de modo. E temos lá também as locuções adverbiais de lugar, ó. Vire à direita, vire à esquerda. Então, aqui são locuções adverbiais de lugar. Mas, enfim, não importa a classificação, se é modo, se é lugar, qualquer que seja a classificação. Se eu tenho um valor circunstancial, se é uma locução adverbial no feminino, a crase é obrigatória. Tranquilo? Agora pode permanecer na tela. Nós vamos finalizar a nossa aula falando de situações em que a crase é facultativa, né? Que eu uso se eu quiser. Pessoal, antes de pronomes possessivos no feminino, porque eu brinco que quem dá trabalho é o feminino. O feminino que é cheio de hormônio, é complicado, o masculino é mais prático, pragmático, não dá trabalho. Se é palavra masculina, a gente não põe crase, né? Então, antes de pronomes possessivos no feminino, a crase é facultativa, eu posso usar ou não. Por que isso acontece, pessoal? Porque o artigo é facultativo, quer ver? Vamos pegar o pronome possessivo feminino minha. Eu posso falar que minha mãe é bonita, e é mesmo, hein? Como eu posso falar que a minha mãe é bonita? Então eu posso te perguntar assim, onde está sua mãe? E eu posso perguntar, onde está a sua mãe? Então perceba, o pronome possessivo, ele tem o artigo como algo facultativo. Eu posso falar minha aula, eu posso falar a minha aula. Então, se o pronome possessivo tem o artigo como algo facultativo, consequentemente, a crase será facultativa nele. Olha lá, Natalinha, o nosso exemplo. Nós temos o verbo entregar, que esse sim é bitransitivo, né? Nós já havíamos analisado. É um VTDI no contexto, que entrega algo a alguém. Então, eu entreguei. Entreguei o quê? Entreguei o livro. O livro é o meu OD, objeto direto. E quem entrega algo a alguém. A quem que eu entreguei o livro? A nossa mãe. Aqui é o meu AI, objeto indireto. Na segunda frase, a mesma análise, mas agora eu tenho um A com crase na primeira. Então, é uma preposição, entregar algo a alguém, acompanhada por um artigo, porque esse alguém aqui, no contexto, foi a nossa mãe. Na frase seguinte, eu tenho apenas a preposição. Tem que ser preposição. Quem entrega algo a alguém. Então, sem dúvida de que essa preposição aí é uma preposição. Agora, esse alguém foi nossa mãe, ou esse alguém foi a nossa mãe. O artigo ali foi facultativo, e como consequência do artigo facultativo, a gente não coloca, ou a gente coloca, tanto faz, a crase. Vai valer também o assédio da substituição, ó. Se você pensar que eu entreguei o livro ao nosso pai, então se é ao, tem crase. Agora, você pode pensar que entreguei o livro a nosso pai, né? Então, se é a nosso pai, não tem crase. Então, se no masculino fica ao, no feminino tem crase. Se no masculino ficar qualquer coisa que não seja ao, então não tem crase. Eu posso falar que eu entreguei o livro ao nosso pai, eu posso falar que eu entreguei o livro a nosso pai. Então, se eu falo aí que foi ao, então eu optei por usar o artigo, eu coloco a com crase. No caso de a nossa mãe. E se não, não tem problema, tá? Então, 3 situações importantes. De obrigatoriedade, é aquela situação das locuções adverbiais do feminino. De proibição, a situação de palavras masculinas e de verbos, e de uso facultativo antes de pronomes possessivos no feminino. Tranquilo? Beleza? Então, crase, lembrar dessas regrinhas e lembrar das rimas, né? Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase pra quê? Palavra repetida, crase proibida. Palavra repetida, crase proibida. Ah, mais aquela, crase nela. Ah, mais aquele, crase nele. Ah, mas aquilo, crase tranquilo. Então, lembrar dessas rimazinhas que também facilitam a nossa vida. Beleza? Então, pessoal, vamos ao nosso próximo encontro. Sobre o que vamos falar? Suspense. De vez em quando eu gosto de deixar um suspense no ar. Então, assista e verá. Aguardo vocês.